Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Espero que todos estejam bem, firmes e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É com alegria que nós estamos aqui para compartilhar mais um devocional da palavra dele, para que o Senhor continue edificando a sua vida, firmando você nas promessas dele e renovando a sua esperança na volta do Senhor Jesus enquanto estivermos aqui nesse mundo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 5 de Mateus, versículo 8. Estamos falando aí das bem-aventuranças, né? Então, hoje nós estaremos falando sobre os puros de coração. Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sobre que tipo de pureza o nosso Senhor Jesus estaria falando aqui? Será que Jesus está sugerindo que é possível para mim e para você vivermos aqui nesse mundo sem pecar? Que tipo de pureza seria essa aqui? Para nós respondermos essa pergunta, é necessário nós lembrarmos de 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que Jesus não está ensinando aos não crentes como entrar no reino de Deus, pois o ímpio, por si só, sem a ação do Espírito Santo no seu coração, ele não busca a Deus. A palavra do Senhor Jesus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 19, Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. São textos que vão mostrar para nós como é a natureza humana sem Cristo. Ela não tem inclinação ou vontade alguma para buscar a Deus. O pecador sem Cristo, ele ama os seus pecados, assim como nós, assim como éramos nós antes de Cristo, antes que o Espírito Santo nos convencesse dos nossos pecados. Nós também amávamos pecar, nós pouco nos preocupávamos com o Evangelho ou com a condição da nossa alma. Até que um dia o Espírito Santo nos convenceu, nos levou ao arrependimento e à fé em Cristo. O máximo que o pecador pode fazer por si próprio, para tentar aliviar o peso da sua consciência, é seguir o que as religiões do mundo ensinam. Fazer um sacrifício, pagar uma penitência, um voto. Mas somente o sangue de Cristo perdoa pecados. Então, todo aquele que tenta purificar a sua alma, a sua consciência, por meio das suas obras de justiça, essa pessoa é abominável diante de Deus. Porque Isaías, versículo 6, capítulo 64, versículo 6, ele vai dizer que as nossas obras de justiça próprias diante de Deus são como trapos de imundícia. Então, aqueles que tentam se aproximar de Deus por meio de obras acabam se distanciando cada vez mais dele, porque o que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus. Então, primeira coisa, Jesus não está falando nessa bem-aventurança que o ímpio deve purificar o seu coração. Segunda coisa é o que as bem-aventuranças significam. Elas traçam o perfil do cristão, o perfil daquele que já foi aceito no reino através da fé em Cristo. Logo, as bem-aventuranças, elas nos chamam a crescer nesse perfil, a crescer em humildade de espírito, a crescer em tristeza de coração pelos nossos pecados, a crescermos em mansidão, crescermos em fome e sede de justiça, crescermos em misericórdia, crescermos em santidade, crescermos em pacificação, crescermos em sermos justos, nos mantermos justos diante das tribulações. Então, primeira coisa, as bem-aventuranças não são um caminho de salvação para o ímpio, porque ele não busca a Deus por conta própria. Segunda coisa, as bem-aventuranças traçam o perfil do verdadeiro cristão. E a terceira coisa é que as bem-aventuranças, elas têm promessas feitas por Jesus para os cristãos. E essas promessas são recompensas que nós iremos ganhar no juízo final. Então, hoje, nós que estamos aqui nesse mundo, essas promessas servem como motivadores, como um incentivo para que nós venhamos a nos manter firmes, nos mantermos firmes nos princípios do reino de Deus, mesmo diante de aflições e perseguições aqui nesse mundo. Então, primeira coisa, as bem-aventuranças não são um caminho de salvação. Segundo, elas traçam o perfil daquele que já foi salvo, daquele que já está no reino.
perfil esse no qual nós devemos crescer a cada dia. Terceira coisa, as promessas contidas nelas são para os cristãos que já estão no reino se manterem firmes enquanto estiverem aqui nesse mundo, mesmo diante de aflições e perseguições. Beleza? Então, vamos responder a pergunta: que tipo de pureza Jesus está falando aqui? O que viria a ser coração puro? O que isso significa? E esse é o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto fala da característica da bem-aventurança, que fala dos puros de coração, ou limpo de coração. Então, nós começamos respondendo o que não vem a ser o limpo de coração. Limpo de coração não é aquele que busca purificar a sua consciência por meio de sacrifícios pessoais. Limpo de coração também não é alguém que nunca peca. Porque João vai nos dizer na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 8 e 9, que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Portanto, Jesus também não está querendo dizer que nós podemos viver uma vida impecável, sem pecar aqui nesse mundo. Porque vez ou outra, por causa da nossa natureza, nós iremos falhar, nós iremos pecar. O mais importante que nós devemos observar aqui é o que pureza de coração significa. Então nós vamos recorrer à palavra grega que está aqui, que é katarói. Katarói significa puro ou limpo, e ela vem de uma palavrinha, ela tem a sua raiz na palavra catarsis, que significa purificação. E elas trazem um sentido de algo que está sendo constantemente limpo. E essa palavrinha que está aqui no grego, no versículo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, ela aparece em outros textos do Novo Testamento, basicamente com o mesmo sentido. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo está falando para ele que um coração purificado, ele pode existir mediante a palavra de Deus. Paulo está falando de um coração que é purificado através do mandamento de Deus. Nessa própria epístola, no capítulo 5, versículo 22, Paulo fala de nos conservarmos puros, não participando dos pecados alheios, não sendo coniventes com os pecados dos outros, é uma forma de purificarmos a nossa vida. E Pedro também vai usar a mesma palavra na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 22, quando ele vai dizer que a pureza vem através da obediência à palavra de Deus. Então, o que vem a ser o limpo de coração, o puro de coração aqui? Jesus está falando que nós devemos buscar diariamente, através do poder de Deus na sua palavra, nos limparmos de tudo aquilo que contamina nossa comunhão com Ele e com o nosso próximo. É isso que significa ser limpo de coração. É aquele que busca, por meio do poder da palavra, da observância e da obediência à palavra de Deus, purificar a sua vida diariamente. Assim como alguém que chega cansado do trabalho, troca sua roupa suja, toma um banho e veste uma roupa nova. Diariamente nós devemos ir na palavra, observar a palavra, colocar a palavra em prática na nossa vida, e assim nós estaremos limpando a nossa vida de toda a contaminação do mundo, das suas ideologias e também dos desejos da nossa carne. E assim nós estaremos fortalecendo nossa comunhão com Deus e com o próximo. É isso o que significa o puro de coração aqui. O nosso segundo ponto é sobre a recompensa que Jesus promete. Ele diz que os puros de coração verão a Deus. E essa é a razão, então, do porquê você devemos nos santificar. Porque um dia nós veremos a Deus, um dia nós veremos aquele que nos amou. E Deus, meu irmão, é santo, Deus é justo, Deus é puro. Por isso a santidade de vida, a pureza de coração aqui, ela nos identifica com o nosso Pai. Assim como Pedro diz, ainda na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16, que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em
toda a sua maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A linguagem que Pedro usa aqui é uma linguagem paterna, ou seja, ele está sugerindo que, como nós somos filhos de Deus, e a criança ela imita o seu pai em todo o procedimento dele, nós também devemos imitar a Deus, que é santo, e dessa forma santificar o nosso comportamento. E assim a recompensa que Jesus promete para aqueles que buscam purificar a sua vida é que um dia nós veremos a Deus mesmo. Um dia nós estaremos com Ele, porque hoje nós não podemos vê-lo. Hoje nós nos relacionamos com Deus pela fé, através do Senhor Jesus Cristo. Mas haverá um dia que estaremos face a face com o nosso Senhor, habitando com Ele para sempre, como diz Apocalipse, versículos 1 e 3 do capítulo 21. Entretanto, existe uma advertência sobre a santificação. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? É meio óbvio, irmão. Se o Pai é santo, os filhos também devem ser. Então, a santidade de vida que nós demonstramos no nosso dia a dia, ela vai comprovar ou não que somos filhos de Deus. Por quê? Um crente sem santidade é uma prova de que Deus não é seu Pai. O verdadeiro crente é aquele que vai buscar santificar a sua vida através da palavra de Deus. É isso o que é importante nós ressaltarmos aqui. Somente os que buscam acostumar a sua vida aqui nesse mundo ao estilo de vida do reino de Deus, que é um reino santo, somente esses verão a Deus. É para isso que serve a santificação, meu irmão, para ir nos acostumando, para ir nos habituando ao estilo de vida santo do reino de Deus. Mas se alguém se diz ser cristão e não busca purificar a sua vida através da palavra de Deus, essa pessoa jamais vai gostar do ambiente do reino de Deus, porque lá tudo é santo. Um cristão sem santidade é como um estranho no ninho do reino de Deus, e isso não vai existir. Então, ver a Deus, poder estar face a face com o nosso Criador, Pai e Redentor, é o incentivo que o nosso Senhor Jesus dá aqui para que venhamos a buscar purificar a nossa vida diariamente, todos os dias, por meio da palavra de Deus. E somente o cristão que ama o Senhor e tem em seu coração o desejo de estar com Ele, fará isso. Agora pense nos discípulos da época. Eles estavam sendo preparados para pregar o Evangelho a todas as nações, mas também estavam sendo preparados a sofrer pelo Evangelho. Eles iriam ser perseguidos, eles iriam ser zombados, chacoteados, ameaçados, açoitados, muitos deles seriam mortos. E em meio a todas essas aflições que eles enfrentariam, seriam tentados a abandonarem a fé e a aliviarem suas perseguições, onde? Nos prazeres do mundo. Portanto, Jesus os encoraja para que eles se mantenham puros, incontaminados com o mundo, porque um dia eles veriam face a face a Deus, a esse Deus que os amou e os perdoou e os salvou. É sobre isso que essa bem-aventurança fala. E agora vem a pergunta: o que nós podemos aprender, sobre essa bem-aventurança? A primeira lição, meu irmão, é que nós precisamos rever, examinar, testar o que estamos pensando, a maneira como estamos falando, os desejos do nosso coração, nossas motivações. Será que elas têm sido santas? Será que elas têm sido puras? Será que se nós passarmos nossa vida e motivações pelo crivo da Escritura, nós seremos aprovados diante de Deus? Ou nossa vida não tem refletido em nada que nós pertencemos ao céu? Se Deus é santo, meu irmão, nós também devemos ser santos no nosso comportamento diário. Segunda coisa é que pureza de coração não significa perfeição. Pureza de coração não é perfeição. Nós ainda estamos no caminho, no processo de santificação, ainda lutamos contra o pecado, tanto na nossa carne quanto ao nosso redor, e será assim até Jesus voltar.
Por isso, se você pecou hoje, se você pecou nessa semana, não desista, não abandone a fé, não pense que o Senhor te abandonou. Peça perdão, confiante no sangue de Cristo, se arrependa e continue. Porque santidade, meu irmão, não é perfeição, é uma busca diária em obediência à palavra de Deus, confiante no sangue de Cristo, que nós poderemos viver uma vida de mais vitórias e domínio sobre o pecado. E uma terceira lição é que um dia nós veremos a Deus, meu irmão. Esta deve ser a razão do porquê nós precisamos abrir mão dos nossos desejos e pecados de estimação que aos nossos olhos parecem inofensivos. Ver a Deus, meu irmão, significa que nós estaremos para sempre com Ele um dia. Ver a Deus significa que nós iremos, em Sua presença, desfrutar de vida eterna. Nós nunca mais iremos sofrer, pecar, nós nunca mais iremos nos entristecer, envelhecer, morrer. Estaremos para toda a eternidade com Ele. Ver a Deus significa que desfrutaremos de alegria e paz para todo sempre. Então, enquanto nós estivermos aqui, que nós possamos manter os nossos olhos, o nosso foco no céu, buscando nos mantermos incontaminados desse mundo, buscando purificar o nosso coração a cada dia, através da palavra de Deus, pois em breve nós estaremos face a face com aquele que nos amou. Amém? Espero que essa palavra possa ter abençoado e edificado a sua vida. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.